a soprar ao meu redor, trazendo aromas de meu lar. Quero viver neste lugar e descansar em segurança. Quero sentir que tenho paz, que já sou livre afinal. Posso sorrir, posso chorar, posso viver a vida, cantar, pois a eternidade enfim já começou. Tão cansado vou seguindo meu caminho rumo ao céu, e já posso contemplar meu lar. Terra Santa que é um bálsamo e descanso ao sofredor, um lugar onde estarei vivendo a mais perfeita paz. Pra sempre quero ali morar. Quero viver neste lugar e descansar em segurança. Quero sentir que tenho paz, que já sou livre afinal. Posso sorrir, posso chorar, posso viver a vida, cantar, pois a eternidade enfim já começou. Espero em breve ali chegar e ver-te perto, meu Senhor. Meu Senhor, que me salvou do mal e vida deu-me assim. Anseio estar com meu bom Jesus nesta terra santa que Ele preparou. Quero viver neste lugar e descansar em segurança. Quero sentir que tenho paz, que já sou livre afinal. Posso sorrir, posso chorar, posso viver a vida, cantar, pois a eternidade enfim já começou. Amém. Amém. Bom, boa noite a todos. Como é maravilhoso a gente ouvir sobre o céu e como isso ganha um significado especial quando a gente vê uma família cantando sobre o céu. Eu penso que os primeiros momentos nossos lá no céu vai ser o momento de algumas adaptações. Crianças correndo pelas ruas, felizes, nós contemplando ali, conhecendo a multidão de salvos, conhecendo as maravilhas do céu. E vez ou outra nós vamos precisar ser avisados, vamos precisar ser lembrados que estamos no céu. Por exemplo, imagina uma mãe vendo seu filho correndo apressadamente para um lado e para o outro, e pulando aqui, pulando ali.
E de repente, com aquela proteção natural de qualquer mãe, ela fala: filho, cuidado, você pode machucar. E vai ser preciso Jesus mandar um anjo até essa mãe e falar: fica tranquila, vocês estão no céu. Ele não vai machucar. Deixa a criança correr, deixa a criança brincar. E nós vamos estar neste ambiente maravilhoso. E lá vamos ter uma casa que Deus está preparando para cada um de nós, para as nossas famílias. Eu imagino que quando nós sairmos da casa e formos em direção aos lugares que conheceremos lá no céu e na Nova Jerusalém, talvez aquela coisa que nós temos de: será que está tudo fechado, tudo trancado? Olha, eu acho que eu esqueci a janela aberta lá em casa, é perigoso. E aí Jesus manda outro anjo, bate no seu ombro: olha, fica tranquilo, você está no céu, deixa a casa aberta, ninguém vai mexer em nada, você está no meio de paz. Parece utopia quando falamos disso, mas é isso que Deus está preparando para nós, os seus filhos. E quando nós nos encontramos aqui na casa do Senhor, a cada semana, a cada encontro, a cada culto, nós renovamos no nosso coração este sentimento, essa esperança de que Jesus em breve voltará. E essa esperança é o combustível que nos faz seguir, essa esperança é o combustível que não nos faz desistir jamais. Claro que temos dificuldades, mas nós temos um Deus que é muito maior do que todas as coisas. Eu escolhi o tema dessa noite: vida plena em Jesus, porque só nele nós encontramos a plenitude de uma vida que Ele tem a nos oferecer. Não uma vida comparada a qualquer modelo humano, nenhum modelo aqui nessa terra nós poderíamos encontrar que fosse parecido com o que Deus tem reservado para nós. Mas uma vida plena em Cristo é uma vida repleta de significado e de propósito. E nesta noite eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10. Abra a sua Bíblia. Se você não tiver a sua Bíblia em mãos, provavelmente no banco tem alguma Bíblia próxima que você poderá usá-la. Fique à vontade. E vamos abrir no Evangelho de João, no Novo Testamento, o quarto Evangelho, no capítulo 10. E nós vamos ver aqui palavras do próprio Senhor. O verso que temos central é o verso 10, mas eu quero convidá-lo a acompanhar a partir do verso 7. Então, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 7 em diante. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só uma curiosidade: por que Jesus ele disse ser a porta das ovelhas? No tempo bíblico, era muito comum que os pastores que cuidavam das ovelhas levassem as ovelhas para as pastagens. E muitas vezes, dependendo da época do ano, eles tinham que andar para lugares longe de casa. E eles tinham que fazer algumas viagens até e passarem dias ali para que encontrassem pastagens. E o pastor era o responsável, ele cuidava das ovelhas de todo o rebanho, e ele cuidadosamente, ao final de cada dia, ele reunia aquele rebanho, e ele improvisava ali no meio daquela jornada um aprisco. É claro que ele não tinha apriscos já prontos, dependendo dos locais que ele encontrava, ou que ele estava buscando alimento para as ovelhas. E geralmente o pastor, no final da tarde, ele preparava então o aprisco. E geralmente o aprisco era feito com amontoado de pedras, alguns gravetos, algumas lenhas, alguma coisa que pudesse fazer um cerco que coubesse ali dentro o rebanho. E o pastor, para garantir a segurança daquele rebanho durante a noite, de salteadores e de animais perigosos, ele se colocava à entrada daquele aprisco, que tinha mais ou menos 1 metro de altura, dependendo do tamanho do rebanho, um grande círculo, e ele se colocava à entrada. Literalmente, ele era a porta do aprisco. Então, se alguma ovelha à noite quisesse sair, abandonar, o pastor saberia. E o pastor não deixaria que isso acontecesse. Se algum tentasse entrar para assaltar ou para fazer mal ao rebanho, teria que passar primeiro pelo pastor. E quando Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, as pessoas ouviam e sabiam muito bem o que Jesus estava falando.
E já encontravam nessas palavras do Senhor alguém que tinha cuidado, que se importava com seus seguidores, com seus filhos. E ele se colocava na posição de um pastor e nos falava que somos suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho. E aqui um contraste é notado no livro. Ele fala que nem todos têm o mesmo coração do pastor do Senhor Jesus. Nem todos têm este cuidado pelas ovelhas. E ele faz um contraste do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. O inimigo de nossas almas, tudo o que ele nos quer fazer é nos matar, roubar a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa vida, destruir completamente os nossos sonhos, os nossos anseios, o nosso futuro. Em contraste, o Senhor Jesus garante: eu sou o bom pastor, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Quando Jesus fala essas palavras, ele estava já no meio do seu ministério. Existiam pessoas que já conheciam a fama de Jesus e acompanhavam Jesus por onde ele ia, presenciavam milagres, ouviam sermões, viam o cuidado de Jesus com aquelas pessoas marginalizadas pela sociedade, viam o cuidado de Jesus com as criancinhas, com os idosos, com os doentes, com todos. E Jesus agora estava apresentando o reino dos céus. E as pessoas estavam encantadas com isso. E quando chega um momento no seu ministério dele descrever a razão pela qual ele veio a este mundo, por que ele estava aqui, e quando ele quer descrever esta missão aqui na terra, ele o faz da maneira mais simples possível. Ele resume ensinando e expondo o plano da salvação para os seus seguidores nesta frase: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus poderia despejar sobre os seus ouvintes elaborados conceitos teológicos. Ele poderia falar do mistério da encarnação, ele poderia falar sobre o caráter de Deus, ele poderia falar sobre a existência de Deus desde os tempos da eternidade, ele poderia falar sobre os mistérios do céu, mas ele resolveu e ele escolheu o caminho da simplicidade. Ele simplesmente apresentou-se como aquele que oferece vida e vida em abundância. E sabe, queridos, eu penso que em nossa experiência com Deus, em nossa experiência religiosa, em nossa experiência espiritual, nós podemos e devemos aprender muito, muito com o Senhor Jesus. Ele sempre buscava a maneira mais simples de alcançar os seus objetivos. Nós vivemos em um mundo que se torna cada vez mais complexo. Vivemos numa era em que as pessoas estão famintas pelo simples, porque as coisas complexas, complicadas, já não atraem mais. As pessoas buscam o simples, e nós vivemos numa era onde a quantidade de informação é despejada sobre nós, através das mídias, através das informações, através da internet, através da TV, através do rádio, e essa quantidade de informação que nos é acessível continuamente, cada vez maior, a tecnologia que vai avançando a uma velocidade incrível. E o resultado disso é que nós nos mergulhamos em um mundo complicado, e as vidas são ocupadas no meio de complexidade, e as pessoas querem encontrar a simplicidade. E elas anseiam por isso, pagam por isso, e até sonham por isso. E as pessoas respondem ao simples. Um exemplo está aí, ó. Eu escolhi algumas imagens para nós entendermos isso. Ali está o iPod. Eu tenho um aqui no bolso, o meu. Tão simples, um botão apenas. E aqui eu consigo ouvir 1000 músicas, e dependendo da capacidade até mais do que isso. O meu tem 4 GB só. Mas com um botão apenas, eu posso escolher a música, eu posso ajustar o volume, eu posso adiantar, eu posso voltar, eu posso cuidar do brilho da tela, eu posso colocar uma imagem, eu posso ver uma foto. Um botão apenas, uma simplicidade. E será que nós pensávamos um dia que ouviríamos música de uma maneira tão simples e tão natural? O iPod está aí, e hoje talvez nem usemos mais o iPod, já no próprio celular nós já colocamos as músicas que queremos ouvir. Mas nem sempre foi assim. Vocês lembram do Discman? Isso foi um sucesso. As pessoas andavam com isso aqui assim, e penduravam o Discman e andavam com isso na viagem, e iam para os lugares, e quando faziam uma viagem, levavam, e era pilha, e você haja pilha para ficar ouvindo CD naquilo ali. Mas era uma febre, era a maneira como as pessoas ouviam música.
Mas ele não foi o primeiro. Antes dele, olha aqui, esse fez sucesso. O Walkman. Quem teve Walkman aqui? Levanta a mão. Vocês sabem, né? Esse Walkman, ele fez tanto sucesso. Para você ter uma ideia, eu tenho um dado aqui, foram necessários 30 anos desde o seu lançamento pela Sony desse Walkman, para que se vendesse no mundo inteiro 250 mil unidades desse aparelhinho aí. 30 anos. Só o iPod, aquele primeiro que nós mostramos, já foram vendidos mais de 300 milhões de unidades desde o seu lançamento. 300 milhões de unidades, o que o Walkman demorou aí 30 anos para vender 250 mil, o iPod já vendeu muito mais. Mas se você acha que ouvir música assim é a maneira antiga, vai porque você não conhece isso aqui. Para as crianças, isso não é disco voador, isso não é nave espacial, isso é o famoso 3 em 1. A gente falava assim, eu tenho um 3 em 1 lá em casa. Lembra disso? Era o 3 em 1, porque ali você tinha o disco, o toca-fita e tinha o rádio. Isso era o top. Nossa, isso ficava na sala, é quase como um troféu da casa, né? E a pessoa abria aquela tampa ali, colocava o disco, e cuidado para não arranhar, né? Aquela coisa toda. Aí estava aí. Eu não vou perguntar quem tem isso em casa, quem ouve som assim, dessa maneira, porque se a gente for voltando e voltando, pode ficar mais complicado. Olha o próximo. Eu acho que aqui ninguém pegou essa época aí não, né? Pegou? Alguém pegou aqui? Alguém tinha em casa um desse aí, uma vitrola dessa? Olha só. E assim é. Mas hoje a maneira de ouvir música é muito mais simples. É um aparelhinho que você carrega no bolso ou leva no seu celular e coloca ali os arquivos que você precisa. Simplicidade. Quer um outro exemplo de simplicidade em nossa época de modernidade? O Google. Olha que simplicidade. Você quer buscar uma informação, quer acessar um site, quer buscar um arquivo, alguma coisa, simplesmente uma página quase toda em branco, uma barra ali no meio onde você digita o que você precisa. E você coloca ali, Novo Tempo, e você vai ser direcionado ao site da Novo Tempo. Você coloca ali, Igreja Adventista Central de Uberlândia, você vai ser direcionado ao site da nossa igreja, vai poder acompanhar os cultos, as programações pela internet. Uma frase, uma barra, numa página praticamente em branco. Simplicidade. E é isso que nós aprendemos. Jesus também era assim. Lá no seu tempo, Jesus já era muito simples. Ele poderia complicar as coisas, a teologia, o assunto sobre a salvação, sobre a questão, a missão dele aqui na terra, mas ele fez de maneira muito simples. E se alguém que entendia dessa simplicidade era Jesus. E quando ele veio num cenário religioso complicado em sua época. Para nós entendermos um pouquinho o cenário religioso em que Jesus apresentou de maneira tão simples o reino dos céus para nós, olha só, quando Jesus veio aqui, Jerusalém, Israel, onde Jesus ali estava, onde ele viveu e passou o seu ministério, estava congestionado de líderes e de pensamentos religiosos diversos. Existiam classes religiosas que disputavam quem sabia mais, quem tinha mais razão. Eles queriam ter sempre a última palavra sobre a questão da teologia, o conhecimento dos escritos e da palavra de Deus, revelados até então. E ali, quando Jesus se apresentou, ele estava congestionado no ambiente com saduceus, com fariseus, com herodianos, com zelotes, com essênios. E Jesus não seguia nenhuma das suas instruções, nenhuma das suas regras, aquele estilo de vida tão complicado. Ele não aguentava isso. Ele via nesse estilo de vida e nessa maneira como eles disputavam as coisas uma hipocrisia enorme. E o estilo daqueles líderes judeus era bem diferente. Os líderes judeus, eles haviam desenvolvido um sistema religioso com 613 leis. Imagina viver numa época assim. 613 leis. Aí você pergunta, mas por que eles escolheram 613 leis, regulamentos, para eles nortearem a vida? Eles escolheram 613, o número 613, porque este era o número de letras do texto dos 10 mandamentos, que Deus deu a Moisés no Sinai. E eles tiveram a curiosidade de contarem quantas letras tinha no texto completo do 1º ao 10º mandamento. Bem, tem 613 letras. Então vamos criar aqui 613 regras para a gente seguir aqui, para a gente viver essa vida e para a gente viver a nossa religião. E eles se afogaram naquilo.
e acharam agora 613 mandamentos dentro do Pentateuco, e eles dividiram essa lista em 2 tipos: mandamentos afirmativos, faça isso, e mandamentos negativos, não faça isso. E havia 248 mandamentos que eram afirmativos, e para cada parte do corpo humano, como eles entendiam. E havia 365 mandamentos negativos, e eles falavam, é um para cada dia do ano. Então imagina viver em meio disso aqui. E depois eles dividiram essa lista enorme em mandamentos compulsórios e não compulsórios. E sabe qual era o hobby dessa turma aqui? Eles gostavam de passar o dia inteiro discutindo se aquela divisão, se a classificação era melhor, se a maneira como eles colocaram aquele mandamento, aquele regulamento aqui ou ali, bem, vamos mudar de categoria, não, precisamos criar uma nova categoria. Eles viviam falando sobre isso. E eles viviam procurando minúcias e classificando mandamentos naquelas divisões, se eram adequadas ou não. E nesse cenário chega Jesus. E nesse cenário Jesus se apresenta, e Jesus tem a habilidade de tornar o que é complexo e transformá-lo em simples. Vamos a um clássico exemplo, é o texto que está aqui, ó, Mateus 22, 37, não é? A 40. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, o texto está aqui, Mateus capítulo 22, 37 a 40. Olha este momento aqui do ministério de Jesus. Olha como Jesus apresenta de maneira inteligente e simples uma questão que eles estavam querendo tornar complexa. Mateus capítulo 22, verso 37 a 40. Se você quiser entender o contexto, vamos ler o 34, não está ali, mas eu vou ler aqui a partir do 34. Ouvindo os fariseus, olha ali, uma das classes religiosas do tempo de Jesus. Ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, que era outra classe, porque se você ler antes um pouquinho, o assunto é sobre a ressurreição dos mortos, não é? E aqui os saduceus tinham uma maneira de interpretar esse assunto, o tema da ressurreição. E foram tentar pegar Jesus nesse assunto e Jesus deu uma rasteira neles. E eles ficaram caladinhos, perderam de Jesus nos argumentos. E aí depois os fariseus que estavam acompanhando falaram, então vamos lá, vamos ganhar essa... Eles perderam, mas nós não vamos perder não. E aí chegaram agora os fariseus, né? E viram que os saduceus tinham ali, né, ficado mudos. Eles reuniram-se também no mesmo lugar agora, os fariseus, com Jesus. E um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar. Então escolheram ali o mais inteligente deles, né? O doutor ali em teologia que eles tinham. Vamos agora, vá lá Jesus e tente pegá-lo. Vamos ver se ele consegue dar uma resposta adequada para a gente. E o verso 36 diz, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E quando eles perguntavam isso, eles estavam pensando naquelas 613 regras, ordenanças que eles haviam feito e seguiam e discutiam, classificação, divisão. E eles falavam, o que Jesus vai falar para a gente aqui? E Jesus respondeu da seguinte maneira, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, Jesus resumiu os 613 em 2. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Quando você lê no Novo Testamento essa expressão, lei e os profetas, era uma das expressões que se referiam a todo o escrito do Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje. Então a lei se referia ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas eram uma referência aos demais livros do Antigo Testamento. Então, quando Jesus falava desses 2 mandamentos, depende de toda a lei e os profetas, Jesus está falando, desses 2 mandamentos, é o resumo de toda a palavra revelada de Deus que vocês têm hoje. Então vocês amem a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e amem ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus agora dá o foco que ficou conhecido como o grande mandamento. Jesus havia acabado de desbancar os saduceus, literalmente. Ali nós vimos no verso 34 que eles ficaram calados, não tinham como argumentar com Jesus. E agora chegaram os fariseus. Eu imagino que o cenário, algumas pessoas ficaram ali em volta, observando, para verem se, quem sabe, se eles conseguiriam derrubar Jesus com seus argumentos. E os fariseus se reuniram, armaram estratégia para o debate, e o objetivo deles era humilhar Jesus diante da multidão.
Escolheram o mais inteligente entre eles, um advogado, para enfrentar a Jesus. E ele pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. Dos 613, qual é o maior mandamento? E Jesus deu essa resposta: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como você ama a si mesmo. Você consegue imaginar como aquele momento marcou todos ali? Ele disse toda a lei e acrescentou os profetas, resumida numa frase simples e perfeita. Jesus não estava diminuindo ali o padrão da lei, Jesus não estava ali abolindo a lei, Jesus não estava de alguma maneira menosprezando a importância da lei, de forma alguma, ele não fez isso. Ele estava captando todo o seu espírito, toda a sua essência em uma única afirmação. E Jesus disse que tudo depende disso. E ele conseguiu resumir 613 mandamentos, regras, que eles destrincharam ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés, e agora apresenta em 2 frases, em 2 mandamentos. E Jesus pegou a complexidade e o desenvolvimento da lei e tornou-a muito simples. É por isso que Jesus é chamado de o mestre dos mestres, um rabino. E na cultura judaica, cada rabino tinha uma carga de ensino. E a sua carga era a sua instrução, o seu contentamento, era a sua mensagem. E muitos rabinos colocavam cargas de ensino sobre as pessoas que eram impossíveis. Eles colocavam cargas para pessoas seguirem, que era um massacre na vida daquelas pessoas. Era uma vida muito legalista. E essas cargas empurravam as pessoas para longe da graça de Deus, em vez de atraí-las. E essas cargas estressavam as pessoas. E elas se sentiam desanimadas, elas não se sentiam competentes para viverem aquilo. Elas achavam que nunca poderiam ser seguidores de forma adequada, como eles tentavam impor. Isso trazia muita tristeza. E com tudo isso em mente, ele fez aquele convite à multidão, que está no próximo slide, o texto de Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Sabe por que Jesus falou isso? Jesus estava falando isso para um grupo de pessoas que estavam cansados, religiosamente falando. Jesus não está falando para pessoas que estavam cansadas fisicamente, que trabalhavam no campo, no serviço pesado, que tinham uma vida difícil, sacrificada para terem o seu pão de cada dia. Não é esse o cansaço que Jesus se refere aqui. Jesus está falando para aqueles que querem ser fiéis a Deus, para aqueles que querem ser tementes à palavra de Deus, para aqueles que querem viver os princípios da palavra de Deus, mas devido às cargas, muitas vezes distorcidas da mesma palavra, eles se sentem sobrecarregados, exaustos espiritualmente. Eles não conseguem viver aquilo. E Jesus se apresenta e fala: vocês estão cansados disso? Vocês estão sobrecarregados desse tipo de ensinamento, desse tipo de religião, desse tipo de ligação que eles apresentam a vocês? Então eu faço um convite: venham a mim, e vocês terão descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os rabinos daquela época colocavam sobre os ombros dos seus seguidores um jugo pesado. Façam isso, façam dessa maneira, faça dessa forma. Se você não fizer assim, será condenado. Se você fizer assim, o juízo virá sobre você. Se você não cumprir exatamente o que está escrito aqui, você não tem chance de viver uma vida eterna. E eles viviam oprimidos por aquilo tudo. E Jesus falou: vocês querem uma vida com significado, querem uma vida com leveza, querem uma vida que tenha sentido e propósito? Venham a mim. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os seus ensinos estavam em contraste com os dos rabinos religiosos dos seus dias. Jesus não estava oferecendo um conjunto longo e complicado de leis, regras e regulamentos. Jesus estava oferecendo graça. É exatamente isso que ele oferece para você nesta noite. Graça. Veio você aqui cansado, sobrecarregado, aflito com os problemas da sua vida, problemas familiares,
talvez com uma consciência espiritual que está martelando você e falando: olha como está a sua vida, olha, você nunca vai conseguir, olha, você precisa melhorar aqui, olha, você precisa ser melhor ali, e você se sente sobrecarregado por isso. Deus oferece a você a sua graça, um relacionamento simples com Deus. Jesus se sentia incomodado com aquelas regras sem sentido e desfocadas. E Jesus, uma vez, ele limpou o templo porque ele estava vendo como as coisas estavam tomando um rumo completamente perigoso. E o templo parecia ser um lugar onde as pessoas iriam buscar a Deus, e deveria ser este lugar, mas essa não era a realidade nos dias de Jesus. As pessoas procuravam o templo para ganharem vantagens comerciais, e ele virou um grande pátio comercial. E as pessoas ali que entravam para adorar tinham que passar por aqueles mercadores à porta do templo. E muitas vezes eram obrigados ou constrangidos a comprarem algumas coisas ali para oferecerem como oferta. E se eles vinham de outras regiões e de outro país, eles tinham que trocar pela moeda local. E essa troca, geralmente, eles eram extorquidos. E eles já entravam ali naquele contexto de adoração, já oprimidos, já esmagados por aquele sistema religioso. Eles estavam cansados disso. Foi por isso que Jesus fez uma completa limpeza no templo, porque as pessoas haviam perdido o foco. E Marcos descreve 3 áreas que estavam congestionadas e que deixavam Jesus furioso. Só vou mencioná-las devido ao tempo. As pessoas estavam comprando e vendendo no templo, como eu falei. Virou um grande camelódromo ali, essa é a palavra. E eram animais, eram ofertas separadas, eram ofertas diversas, era o câmbio das moedas, era um grande camelódromo. E existiam coisas também para comer, porque as pessoas vinham de longe e precisavam se alimentar. Ali tinha de tudo. Mas as pessoas estavam tão distraídas com tantas coisas que não encontravam um propósito pelo qual eles deveriam estar ali no templo. A segunda coisa que deixava Jesus completamente furioso é que os cambistas estavam trocando dinheiro para os gentios, como eu já mencionei. E a terceira, o templo se tornou um atalho para as pessoas atravessarem a cidade. Virou caminho. Então as pessoas passavam por ali porque era mais fácil atravessar a cidade, mas não se importavam de estarem: eu estou indo ao templo, eu estou indo na casa de Deus, eu vou aproveitar este ambiente para estar na presença de Deus e adorar ao meu Deus. Eles não pensavam em nada disso, a maioria das pessoas. E esse comportamento de Jesus nos dá uma visão extraordinária do coração de Deus. Jesus é terminantemente contra qualquer coisa que dificulte o caminho para as pessoas se encontrarem com Deus. E nós temos uma responsabilidade como igreja. Nós precisamos facilitar o caminho e não dificultá-lo. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde muitos movimentos que se dizem religiosos dificultam este caminho. Colocam coisas nessa vida espiritual, nessa vida religiosa, que as pessoas não conseguem encontrar sentido ali. É por isso que elas abandonam igrejas e duvidam até da própria existência de Deus. Porque o caminho não está preparado devidamente. Nós precisamos estar atentos dentro da nossa igreja para isso. Tudo o que fazemos aqui deve promover a nossa aproximação de Deus. Tudo deve ter como finalidade colocar o Criador e criaturas frente a frente. É muito perigoso colocarmos qualquer coisa entre nós e Deus, inclusive o tipo de liturgia que formulamos. O culto tem que ser simples, tem que ser agradável, tem que ser direto ao coração, porque é assim que Deus espera. E a igreja, o templo, não é um local para nenhuma outra coisa, não é um local de entretenimento. Igreja não é local para evento social, igreja não é local para recreação. Nós temos milhares de opções lá fora que nos oferecem isso, milhares. Não precisamos nos preocupar em transformar a igreja num ambiente assim. A igreja deve ser um local onde as pessoas vêm e se encontram com Deus, só isso. E nós louvamos a Deus porque nós temos essa preocupação. Louvamos a Deus porque nós queremos facilitar este caminho, facilitar este relacionamento, para que nós possamos verdadeiramente, nada de complexidade, mas de uma maneira simples, termos uma experiência transformadora com o Senhor. Jesus disse para aqueles líderes, para aquelas pessoas naqueles dias, que eles eram como sepulcros caiados. Caixões muito bonitos, top de linha, mas que por dentro não tinham vida. Tudo era muito bem apresentado, mas por baixo daquela beleza havia morte.
Por trás das aparências havia vazio, igual a muitas igrejas. E o acúmulo de coisas pode fazer parecer que tudo está bem. E às vezes nós corremos para lá, corremos para cá e nos envolvemos com atividades e achamos que estar envolvidos com atividades, isso já traz significado ou sentido para a nossa experiência com Deus, e não é bem assim. Talvez esse excesso de atividades possa justamente fazer o contrário, nos distanciar da presença de Deus. E a complexidade é a grande desculpa. E às vezes as igrejas podem ser como esses sepulcros caiados. Podem aparentar uma coisa e não oferecerem o que precisa. E geralmente uma grande quantidade de atividades não gera mudança de vida. Apenas dá a impressão de que as coisas estão acontecendo e que há vida. Pegue essa frase como lição para você. Às vezes você corre tanto, levanta cedo, dorme tarde, vive um dia atropelado, muitas atividades e compromissos profissionais, compromissos com a sua casa, compromissos sociais, compromissos até espirituais, você está correndo muito, mas entenda, uma grande quantidade de atividades não gera mudança de vida. Apenas dá a impressão, a falsa sensação de que as coisas estão acontecendo e que há vida. O meu convite a você nesta noite é que vivamos a simplicidade de uma vida em Cristo. Em Cristo. Busque a Cristo e você terá encontrado tudo. Você não precisa se preocupar com complexidades, com conceitos, com sabedoria, com entender aspectos talvez da teologia mais profunda. Encontre a Cristo. Busque uma vida significativa com Cristo. Viver a simplicidade em Cristo e atender ao seu convite. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Albert Einstein disse certa vez que no meio da complexidade, encontre a simplicidade. Um gênio falou isso. No meio da complexidade, encontre a simplicidade. Eu diria a você que viver uma vida espiritual de forma simples, buscar uma experiência com Deus de uma maneira simples, não é viver uma vida espiritual simplória, não estou dizendo isso. Ser simples é ser grande. A habilidade de simplificar significa eliminar o que é desnecessário, para que você possa ver o que realmente é essencial em sua experiência com Deus. E sabe o que é essencial em sua experiência com Deus? Uma vida em abundância, uma vida plena em Jesus. E você não encontrará isso longe dele. Você não encontrará isso em compêndios teológicos, você não encontrará isso em nenhum outro lugar deste mundo. Você encontrará isso quando você buscá-lo em espírito e em verdade. Você se assentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem a te dizer. Você abrir o seu coração e atender ao convite, vinde a mim, para que você tenha vida. E tenha vida em abundância. Que você viva a plenitude da vida nesta nova semana. Não uma vida corriqueira, não uma vida para cumprir as obrigações de sua agenda profissional, mas uma vida que faça sentido, uma vida abundante em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe. Amém.
chamando, chama, ó vem pecador, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes descer que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. O grande amor que Jesus tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos pelo maravilhoso convite que Cristo estende a cada um de nós nesta noite. E tudo que nós queremos neste momento é responder a este convite e estarmos na presença do Senhor Jesus. Porque sabemos que a plenitude da vida só pode ser encontrada nele. E nós queremos colocar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor para que Ele continue cuidando de nós. Que o Senhor possa preparar a cada um de nós, a nossa família, ao nosso lar, para que vivendo essa plenitude da vida, da Tua graça, possamos estar muito em breve, um dia ao Teu lado no reino celestial, onde nunca mais iremos nos separar. Despeça-nos com a esperança deste grande encontro. Leva-nos de volta ao nosso lar nesta noite, na segurança dos Teus anjos, e dá-nos uma semana feliz em Tua presença, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.